Vou chamar ao palco os 3 alunos que apresentaram agora, o Érico Lebedenko, a Cristiane Viana, e o Cristiano pode voltar. Cris, nem senta. Também chamar ao palco a coordenadora da pós-graduação do SENAC, a Regina Wilke, 2 professores da pós-graduação em tipografia, Leopoldo Leal, doutorando pela USP, e o Márcio Freitas, que se formou na pós-tipografia lá na UBA. Antes de iniciar a pós, a gente vai começar com uma introdução. O Henrique Nardi mandou mais um recado para a gente, para contar como foi o início do curso. Afinal, ele e a Marina foram os idealizadores da grade. Bom dia, Diatipo São Paulo! Voltei para falar sobre o segundo assunto. Em 2012, a Marina Chacur e eu fomos convidados pelo Alessio Rossi para participar da elaboração do programa de pós-graduação em tipografia do SENAC. Entre as principais justificativas para a criação dessa pós estavam o número de brasileiros que na última década e meia foi estudar tipografia fora e o aumento do interesse pelo tema, que se traduz em publicações, cursos livres e eventos como o Diatipo. Nós fizemos reuniões com a consultoria pedagógica do SENAC entre outubro de 2012 e março de 2013. A pós em tipografia foi elaborada com base nos currículos de programas já existentes, como os de Reading, da KBK, da UBA, levando em conta as demandas e restrições do cenário brasileiro. Inclusive contando com a ajuda de vocês, a partir de uma enquete que foi respondida pelos participantes do Diatipo São Paulo em 2012. Boa parte das disciplinas da pós foi pensada para ser pré-requisito daquelas do semestre seguinte, ou seja, ao longo do curso o conteúdo vai se adensando e ficando mais específico. O currículo se divide em 3 blocos temáticos semestrais. O primeiro, História e Contexto, o segundo, Editorial e o terceiro, Criação e Produção de Tipos. O projeto de conclusão pode ser tanto o desenvolvimento de um tipo digital quanto uma pesquisa ou projeto de design no qual a tipografia exerce um papel fundamental. O curso teve início em março de 2014, aos sábados. Como eu já lecionava na pós-graduação do SENAC, eu dei aula de História da Tipografia para a primeira turma e acompanhei a estruturação do curso com coordenação da Regina Wilke. Eu me lembro que um dos principais desafios foi reunir type designers e especialistas em tipografia em São Paulo com a titulação acadêmica mínima exigida pela pós. Parte dos designers que estudaram tipografia fora ainda não tinham revalidado seus diplomas no Brasil, porque não há um curso equivalente aos que eles cursaram em outros países, como parâmetro. No primeiro semestre da pós, tranquilo. Eu, Maria Helena Werneck, o Bruno Toffer, o Leopoldo Leal demos conta. A preocupação maior era com os conteúdos específicos dos próximos semestres. Tanto que a gente teve que importar Rafael Neder de Minas, Márcio Freitas da Argentina, tivemos que trazer o Gustavo La Sala lá de Vinhedo, no interior de São Paulo. Mas, felizmente, as coisas se acertaram e a primeira turma está formada. Yes! Ok, chega, já falei demais. Pessoal da mesa redonda, me corrijam se eu falei qualquer besteira. E parabéns à organização do Diatipo por abrir espaço para os formandos falarem sobre os projetos desenvolvidos dentro da pós. Pessoal, bom debate e bora fazer mestrado, doutorado e com isso ampliar e aprimorar o ensino de tipografia em Terra Brasilis. Abraço! Alô? Então, bom dia de novo, acho que todo mundo começa da mesma maneira, né? Eu queria agradecer muito a Fabrício do Diatipo, que foi lá conversar e fez essa proposta de a gente poder participar aqui. E acho que começamos super bem com os alunos mostrando seus trabalhos. É o maior orgulho, que eu acho que o Henrique também tem, de ver essa turma que se formou com uma diversidade grande de trabalhos, que atendem à proposta que ele colocou, né, que ele fez, e com uma grande qualidade, e que eu vejo que acho que uma dessas funções de que quando você faz uma pós é para melhorar sua qualidade de trabalho ou entrar na academia, como a gente tem 2 exemplos ali que eu acho que estão seguindo já, de se aperfeiçoar para poder continuar transmitindo seus conhecimentos. A mesa que é formada, então, por 2 professores da pós, o professor Leopoldo Leal, que eu acho mais fácil ele falar sobre ele, e o professor Márcio
Freitas também. Só vou dar um pequeno caminho, que a gente não vai, na verdade, tecer comentários sobre o curso, o Henrique já explicou, a gente vai tentar tirar dúvidas, conversar entre nós, e aí a gente pode esclarecer, né, as relações horizontais e verticais das disciplinas, se for o caso. Então, eu passo a palavra para o Leopoldo. Bom dia. Acho que, primeira coisa, para mim é muito feliz assim, estar ao lado com ex-alunos e passa muito rápido, né? Então, foram 1 ano e meio e já estão formados, o trabalho já depositado na biblioteca. Então, é muito gratificante isso. E passa rápido. Então, isso é todo sábado, é puxado, mas passa rápido. Eu acho que o que foi apresentado, que o primeiro bloco fala um pouco da primeira parte, de conceito, de ideia. Então, ali, eu acredito muito que precisa nascer alguma coisa, precisa ter um conceito, precisa ter uma ideia, que pode ser a partir de justaposição de elementos, ou pode ser a partir do processo de fazer diariamente determinada tarefa aqui, e aí as coisas vão fluindo. Então, uma das coisas que eu acredito, que não é só a técnica, mas é preciso também nascer a ideia. Tem diversos exercícios que nós fizemos, e eu acredito, eu faço com outros alunos, não só de tipografia, mas também design, que juntar coisas, descobrir a partir de uma experimentação, de coisas muito simples. Então, eu acho que o fazer é muito importante, porque só tecnicamente não basta. A técnica vai vir para auxiliar todo esse conhecimento e essa descoberta. Então, a curiosidade, eu acho que vai vir em primeiro lugar para ir descobrindo e fazendo, e também a disciplina, porque se não fizer, não é o professor que vai fazer. Eu acho que eles foram muito bem, assim, porque o trabalho da final é do aluno. Nós vamos orientar, auxiliar, tudo isso, mas se o aluno não fizer, não é o orientador que vai fazer. Então, o mérito é muito deles, fizeram um trabalho excelente, a gente só vai ali, só dando algumas dicas, vai para cá, vai para lá, o que você acha disso, fala com fulano, olha esse livro, mas eles que fizeram 100%. Então, é muito feliz assim, estar aqui ao lado deles. Leopoldo, posso contextualizar, porque você não se apresentou. E, na verdade, o Leopoldo, ele dá Type Design 1 e 2, e é onde ele vai trabalhar a questão da concepção, né? Essa parte mais criativa, onde vocês vão desenhar a partir do desenho. Então, só para mostrar que ele tem um papel nesse primeiro semestre, e que esse primeiro semestre também ele tem a história, ele tem uma disciplina que vai falar sobre da caligrafia, também a tipografia, e uma que vai trazer contextos, vai mostrar a tipografia dentro de contextos culturais, vai trabalhar com a semiótica, entender essa questão. E daí o Type Design, só para fechar, é uma atividade muito importante, ela amarra o semestre, e daí, nesse primeiro, são essas questões experimentais. Não é isso? Exato. Então, amarrando tudo isso, eu acho que esse aspecto experimental é da descoberta, muitas vezes, da materialidade, ou mesmo elementos que a gente vê, passa desapercebido, e a gente consegue identificar e incorporar isso ao projeto. Então, a partir de vários exercícios, a gente vai descobrindo. Mas, como a partir de uma ideia, a gente vai conseguindo traduzir e criar uma forma através disso, a partir disso. Então, não é só, tive uma ideia. As ideias na cabeça, elas não valem. Então, isso eu falei bastante. Vale o que vai sendo feito e vai sendo formatado. Então, a partir de uma ideia, talvez seja até um pouco mais longínqua, mas no fazer vai conseguindo, e aí a gente vai conseguindo ver a ideia de um sistema tipográfico, que pode ser a partir de caracteres paraortográficos, A, B, C, D, ou um sistema desenvolvido aleatoriamente, a partir de como os digbats. Então, a ideia de sistema é muito importante. A partir de uma ideia, como a gente vai formatando isso e vai levando isso adiante.
Bom, então a sequência, depois dessa primeira sequência, o professor Leopoldo ele vai construir com vocês já dessas experimentações, começar a tentar chegar numa família, aliás, num estilo de fonte, num tipo de caractere que você vai levar mais profundamente para tentar fazer a família, não é isso? Então, o segundo semestre vocês têm. Aí entra o professor Márcio, mas ele já está no primeiro semestre, mas ele entra aqui com uma característica mais forte, que é da questão do editorial. O segundo bloco é o editorial, ali você vai entender a tipografia dentro das mídias, do jornal, da revista, do livro, as diferenças, a questão da mancha gráfica, a qualidade da fonte. E aí o professor Márcio, das hierarquias, só apresentar aqui, vocês não se apresentaram, o professor Márcio, então, trabalha na Folha, hoje em dia ele fez a reestruturação de todo o lettering, toda a tipografia do site, e agora está fazendo do jornal impresso. Me corrija se estiver errado. Tá bom. Então, no segundo semestre, isso tem o contexto do editorial, fala mais rápido, e daí o professor Leopoldo continua. E eu queria que o Márcio, então, falasse um pouco da experiência, da sua orientação. Obrigado, Regina. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Complementando o que o Leopoldo falou, é um prazer imenso ver os nossos ex-alunos aqui com esses trabalhos maravilhosos, coisas que são mesmo... que tem valor acadêmico, que tem valor como uma pesquisa, que pode produzir conhecimento, como o trabalho do Érico, que é muito difícil de conseguir bibliografia, ou o trabalho da pesquisa também do Cris, onde a gente teve que buscar outras referências que não a própria tipografia para resolver os problemas, e da Cris também, que ficou lindo o trabalho, uma catalogação esplêndida, assim, é maravilhoso. Inclusive está servindo de referência para outros alunos da nossa pós de design editorial e gráfico também, como uma linha de pesquisa muito interessante. Como a professora Regina falou, a minha experiência grande em editorial, eu fiquei por 15 anos trabalhando no jornal, trabalho com livros ainda hoje, com revistas, e o meu grande amor por tipografia, desde quando eu era adolescente, me fez unir essas duas categorias do design, que são muito próximas em si, E então o nosso curso no segundo semestre, que é focado em editorial, nós buscamos compreender as formas das letras, como que é a sua reprodução e o que pode ser uma boa tipografia para editorial ou não, onde ela funciona e onde ela não funciona. Toda essa questão da hierarquia, dos pesos, da sequência de leitura, isso tudo é visto. E depois, na sequência, no terceiro semestre, que é um grande prazer para mim também, que é da aula de Type Design 3, a questão da família tipográfica também, já falado pelo Leopoldo, da sistematização, como um alfabeto tem que funcionar dentro de um sistema. Por fim, um pouquinho assim que eu queria falar, que os meus alunos já sabem, sobre esse amor que eu tenho pela tipografia, vem de muito tempo, e eu o adquiri através de professores que foram grandes inspirações para mim. Posso citar vários nomes aqui, a começar pelo professor Aranha, que foi meu professor de composição manual no Senai. A própria Regina foi minha professora no Mackenzie. A Ana Gouveia também foi minha orientadora, que foi a primeira tipografia que eu fiz em 1990, não vou dizer. E os profissionais que eu cruzei ao longo da minha vida, como Máximo Gentili, Vincenzo Scarpellini, são pessoas muito ligadas à tipografia. E jamais poderia deixar de dizer aqui o nome do Rubem Fontana, que foi um grande mestre para mim lá em Buenos Aires, que são coisas que eu vou carregar para o resto da minha vida. Então, o grande barato de ser professor para mim é isso, é poder ajudar essas pessoas como fui ajudado por várias pessoas, por outros professores. Isso é muito prazeroso.
Por isso que eu digo que é muito prazeroso ver o trabalho deles apresentado aqui de uma maneira excepcional. Obrigado. Se alguém tem uma pergunta específica, pode ser sobre um projeto ou sobre a dinâmica do curso. Bom dia, meu nome é Leandro. Eu queria aproveitar um pouco a questão, Márcio, né? Desse lado emocional em relação ao aprendizado. Eu queria saber dos três, essa relação emocional com os outros alunos e como isso influenciou no próprio aprendizado, porque você também aprende com seus próprios companheiros de estudos, né? E quanto eles influenciaram, tipo, isso aqui eu posso no meu projeto melhorar, porque ele te ensinou, querendo ou não, te passando uma dica. Vou começar então. Isso acontece, é muito recorrente, ainda mais numa turma de tipografia que não é uma turma gigantesca, né? São poucos alunos comparado com outros cursos. E no nosso caso era uma turma muito heterogênea, né? Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, Cristiana de São Paulo, a Cris é baiana. Nós tínhamos colegas de Minas, do Rio Grande do Sul. Então, teve um colega importado da França, mas é meio fajuto, né? Mas, além do conhecimento técnico, da experiência, tinha gente voltada para caligrafia, gente que trabalhava mais com lettering, editorial, a gente tem uma colega que é professora de design, tem essa bagagem cultural diferenciada. E quando isso junta com os professores, que é bem o que o Márcio falou, essa paixão pela tipografia, pelo desenvolvimento de projetos, isso passa e acaba acontecendo um entrosamento, tanto entre professor e aluno, quanto entre os próprios alunos. Há uma troca de informações ali constantes e, especialmente nas disciplinas de type design do Márcio e do Leopoldo, a gente espalhava todos os projetos pela sala para analisar em conjunto. Então, não era só a análise de um professor sobre o seu trabalho, era do professor e de todos os seus colegas. Então, era uma troca constante, né? E o quanto isso fomentava a própria vontade de você querer ser mais daquilo. Eu lembro que, quando eu entrei na pós, eu falava, nossa, eu sou o mais burro de todos ali, porque tem uma galera que entende muito de tipografia. Eu não sabia nada, eu não sabia quem eram os type designers. E quando você começa a trocar as referências e quando você começa a criar uma dinâmica não só profissional, mas de amizade, onde você acaba estabelecendo determinadas liberdades para falar do projeto do outro, então a gente não tinha muito espaço para intriga e muito espaço para odiar alguém. E a gente tinha mais espaço para poder descobrir o trabalho em si. E talvez acho que a única afirmação que dá para fazer, assim, de fato, é que foi quase 2 anos onde a gente mais cresce profissionalmente, onde a gente mais elabora as nossas referências e onde a gente mais amadurece como profissional também, porque ter a troca e essa miscigenação de opiniões faz com que você absorva isso e isso transforma você dentro. E isso faz potencializar a paixão. Vocês falaram já muito. O que eu... E o que eu vejo assim, é que os professores se sentem muito homenageados de estar com uma turma focada em tipografia. É uma chance única, acho que o Néder falava muito isso. Nossa, é uma turma que eu tenho um gosto de dar aula. E os laços realmente com os professores são muito fortes, até porque todo mundo está usando o sábado para estudar. Tipografia, todo mundo junto. Que pode parecer, perder o sábado, mas eu sinto falta de encontrar todo mundo no sábado. E essa relação com os outros alunos... não seria tão leve num sábado se todo mundo não se gostasse, assim, não gostasse do trabalho do outro, não tivesse essa vontade de adicionar um pouco a aula além do professor. Acho que é isso. Sobre essa questão, eu queria falar que eu tentei trazer essa experiência de Buenos Aires para cá. Aqui a gente tem pessoas de Sul, de Minas, lá a gente tinha de Venezuela, do Uruguai, muitos argentinos, então era um grupo maior e essa troca é fundamental. Eu acho essa troca muito rica e muito enriquecedora. A minha experiência, que às vezes pode ajudar o meu colega do lado, o colega do lado que pode ajudar o outro, que chegou lá de Minas,
Então eu tentei trazer mesmo essa experiência que eu tive lá, que é enriquecedora. Está aqui a Juliana e a Déia Cupas, que estudaram comigo lá também, pode dizer bastante sobre isso. É isso. Deixa eu falar. Bom, eu fui citado ali pelo Henrique, né, que a gente fez uma reunião, as reuniões desde o início do projeto. Mas para mim é super importante ver vocês e é um orgulho enorme, assim, quase paternal, de ver vocês com essa qualidade de trabalho. E vocês, na verdade, materializam o que são esses documentos educacionais, né, que hoje é meu universo de trabalho, né? Então, as reuniões que a gente teve para criar as disciplinas, pensar quais os livros mais adequados, qual o perfil do professor mais adequado, como comparar com outras escolas, o que era adequado também para o nosso público, né, para as características brasileiras dessa área, né? Mas ver vocês hoje, assim, materializa muito desse projeto, né? Materializa os documentos que a gente criou há 3 anos atrás. E me dá muito orgulho de ver como vocês estão, assim. E acho que reforça um pouco, especialmente nesses tempos que a gente tem vivido, de que as pessoas veem a educação como negócio, e só como negócio, né? E isso tem desestruturado muitas escolas. E perceber que a tipografia tem crescido, e que isso é um dado importante de amadurecimento, de percepção da área também, é super importante para nós, que a gente entende a educação como paixão, né? Isso faz parte do trabalho e os assuntos, né? A gente fica o dia inteiro discutindo, fica, né, mesmo sacrificando o sábado, porque tem paixão, né, assim. E para recuperar, assim, tem um texto do Spinoza que ele fala que a aprendizagem é o mais forte dos afetos, né? Então, acho que a gente se sentir, ter esse carinho por vocês e perceber que isso está crescendo, que se fortalece, faz muito bem, né? Então, eu só queria registrar o meu orgulho de ter vocês aqui e dizer que a gente, todos nós, né, tanto os alunos quanto os professores, somos movidos pela paixão, né? E depois o negócio é meio uma consequência, mas o que nos motiva é a paixão pelo assunto, né? Falando sobre esse clima, né, como a gente ouviu falar da UBA e você falando, resgatando e procurando trazer isso para cá e tudo que foi falado. Só complementando um tiquinho, assim, acho que a natureza do nosso objeto, né, que parece que traz isso. É algo bastante técnico, mas é algo bastante sensorial também. Acho que eu falo que a tipografia é uma ourivesaria, né, mesmo do ponto de vista, mesmo sendo feito da forma digital, né, claro que resgatando a história escultórica, né, da tipografia, mas eu acho que eu vejo isso, esse afeto dentro de uma ourivesaria fina, né, de uma paixão do desenho, da estética, da arte, da função, das mais variadas maneiras, como a gente tem presenciado nos eventos de tão boa qualidade no Brasil. E esse passo, eu como professora fomentando a caligrafia e as letras brasileiras há tantos anos, lá do meu jeito, independente, né, com os cursos livres de caligrafia, vendo vocês também, estou aqui encantada, queria muito que a Marina estivesse aqui, mesmo que virtualmente, não é? Eu acho que ela foi uma das primeiras alunas que trouxe muita qualidade para os cursos lá e que me ajudou também a pensar e aprimorar o discurso desses cursos de caligrafia. E a maioria da turma, né, que estava fazendo o curso passaram por mim e eu ficava de longe torcendo muito. No fim, Maria Helena teve muito nos meus cursos também, a gente acabou trocando muito e eu tendo muita notícia do processo. Então, me sinto meio participante, assim, virtual e de coração profundo, né, vendo que lindo que foi cada assunto apresentado e tantos outros colegas que não estão aqui, né? Uma coisa que eu queria aproveitar
agradecer também a Andréa Branco, porque ela não foi nossa professora, mas nos visitou durante o curso, com uma palestra lindíssima, com os projetos dela, tanto pessoais quanto profissionais e comerciais. E contar que, além dessa questão dos professores que a gente tem, que tinha a questão da certificação e das habilitações, era comum a prática de convidar profissionais para palestrar, né? Eu acho que o Leopoldo, o Márcio e a Regina poderiam falar um pouquinho disso, né? Era uma maneira de complementar o que a gente tinha em sala de aula. Eu acho que essa coisa de trazer alguém para uma palestra, uma troca, é legal que o professor também não é dono do conhecimento total, né? Então, trazer outros professores, então, o Tadeu, que está ali no fundo, veio dar uma palestra para a gente, dentro de um exercício que foi... A gente se conheceu por causa desse exercício, e aí ele veio dar a palestra sobre o mestrado dele, falando com muito mais propriedade sobre o assunto. Então, eu acho que isso é muito rico, porque ninguém é dono de todo o conteúdo do mundo. Eu acho que buscar companheiros que tenham aí esse conteúdo, que pode dar até com mais propriedade, compartilhar, conversar, eu acho que isso é muito legal. E, como o Érico falou, a Andréa veio aí, deu uma palestra belíssima para a gente. Então, não é só durante ali o período de aulas, né? Também tem que buscar o conhecimento em outros lugares. Mas não é só também esperar que a gente vai entregar tudo. Então, um ponto que eu queria abordar, que todos os alunos ali da pós, acho que eles trabalharam muito e fizeram muito. Porque é legal ter professores, palestras que vão passar o conteúdo, mas sem a disciplina de fazer, isso não acontece. Então, os trabalhos deles a gente só está vendo que eles foram até o fim, conseguiram formatar tudo isso e moldar, porque não é só ir olhar, ver as aulas, ver as palestras, mas sem fazer. Então, acho que o fazer é muito importante, né? Então, chegar no final do curso e ver que muita coisa foi desenvolvida, olhar para trás, sem fazer, nada acontece. Então, ir para as aulas, olhar o que a gente está fazendo, troca de informação, palestras, mas eu acho que o que complementou muito foi o fazer. Essa questão da busca por conhecimento fora de sala de aula, eu acho que a gente se inspirava, né, com as aulas e procurávamos cursos para complementar ainda mais. Tanto que acho que todos passavam pela Andréa para fazer os cursos. E sempre que a gente ia fazer um workshop, um encontrava o outro no workshop. No ano passado, acho que eu devo ter feito uns 10 workshops diferentes. Então, o curso inspira a procurar conhecimento durante aquele período de quase 2 anos, né? Então, é isso. E idealizar essa questão de que a instituição é o instrumento que vai portar o teu conhecimento, né? Acabar com isso, porque é exatamente na troca e na conexão entre as pessoas. Você não está lá para absorver um conteúdo e aquilo é único e exclusivo. Não, você está ali para compartilhar isso e absorver pontos de vistas diferentes e articular com suas outras experiências. Então, aquela coisa, a universidade não ensina isso. Ela não ensina isso porque é um problema seu, não da universidade. Porque você busca aquilo e traz para dentro da sala de aula e articula aquilo lá dentro para aprender. Então, você traz para o professor, e derruba um pouco aquele estereótipo de que o professor é uma figura intocável, né? Então, a gente almoça com o Leopoldo, almoçava com o Márcio, conversava e falava. Não era aquela instituição idealizada de que o professor era uma figura portadora do conhecimento, o cara que trazia a luz para o aluno. E trazia, de fato, a luz para o aluno, porque ele inspirava pelas paixões que ele depositava ali e pela experiência que ele trocava com a gente. Então, se sentir parte do curso e trazer esse orgulho é justamente entender que não é a instituição só que te fornece, mas é o que você faz com aquilo e o que você busca trazer para dentro da sala de aula. São essas interconexões e tessituras de
sentimentos assim. Não é passivo. Acho que em qualquer curso não é uma coisa, senta e vai vir uma luz sobre mim, eu vou saber todo o conhecimento, tudo. Se também o aluno não for atrás, buscar fazer, trazer informação, estabelecer essa troca, então não é só uma via única, né? O professor ou o palestrante joga o conteúdo. Então é essa troca. Eu acho que o grande momento é no TCC, que aí o aluno ele está ali, o trabalho vai depender muito dele, são os encontros, e a gente vê que a maturidade é muito importante. Então, a maturidade de todos os alunos que passaram com a gente apresentou isso. Porque nisso eles conseguiram ser brilhantes, foram buscar o conhecimento, conversava com a gente. Então, essa postura é importante, uma postura de busca do conhecimento, de conversa conosco, de olhar o que a gente fala, e produzir também muita coisa, que a gente sabe que o conhecimento da tipografia, ou até a gente fala um pouco do design, de maneira um pouco mais ampla, não é só a partir da teoria, vem muito da descoberta do fazer, né? Então, eu acho que eu bato nessa tecla de olhar, estudar, mas fazer também, que é uma coisa que eles fizeram bastante. Nós temos uma pergunta online, uma pergunta aqui do Henrique Nardi. Ele queria saber dos formandos como eles veem a distribuição de conteúdos da pós entre desenho e uso dos tipos. Fugindo da raia. Eu acho que para um primeiro momento, né, dessa iniciativa e dessas primeiras turmas, a gente vai para a segunda agora, faz todo sentido a gente separar a questão do uso, né, do contexto e da história da tipografia e do design de tipos propriamente dito. Eu acho que a gente ainda não está numa situação em que um curso focado 100% em design de tipos ainda seria viável. Até porque a gente precisa ser realista, né? Vamos botar o pé no chão. A questão de uso ainda é muito importante. Quantas pessoas aqui que a gente conhece ou conversa ou tem oportunidade de ter um contato, pelo menos eu e o Diego, pelo Diacrítico, a gente costuma ver muito isso. As dúvidas sobre uso, sobre escolha, sobre aplicação em projetos é muito grande e é constante. Existem muitos jovens profissionais, estudantes, alguns profissionais até experientes, mas que acabaram se desvinculando daquele conhecimento tipográfico por algum motivo, ainda carece dessas informações. Então, acho que faz todo sentido a gente continuar tendo. Tanto é que a gente tem profissionais que estudaram com a gente, estão trabalhando aí, que não necessariamente querem fazer fontes, vão desenvolver o design de tipos. Eles trabalham com lettering, trabalham de tipografia de forma mais versátil nos projetos gráficos. Então, acho que faz sentido ter essa divisão. Vou até parafrasear o João, que foi o nosso colega, que a gente fez uma pós em tipografia e não em type design. Então, tanto entender a tipografia como um contexto histórico de aplicação ou entender a sua construção são processos válidos e não anulam um ao outro. Então, essa pós, ela não vai formar um cara que está sabendo desenhar tipo, mas é um cara que conhece a tipografia. Até é importante remeter à sua semântica da sua apresentação, de que tipografia não se trata só sobre a estrutura morfológica, a construção do caractere e todos os conhecimentos do seu desenho, mas em si como aplicá-la, saber a história, saber os seus fundamentos, ter esse manual dentro da sua cabeça. Assim. Eu acho que é impossível desatrelar ao uso do desenho, né? Você tem que entender como aquela fonte funciona para você conseguir resolver os problemas tipográficos. Então, eu acho interessante ter esse equilíbrio. No meu caso, eu não entrei na pós com o objetivo de desenhar tipografia. Eu queria realmente aprofundar meus conhecimentos no uso de tipo por conta da área editorial. E a tipografia é o DNA do editorial. Você troca qualquer coisinha, vai mudar todo aquele projeto. Acho que foi essa conclusão que a gente chegou no final da primeira turma, né? Nós tivemos uma reunião, né, Leopoldo, Márcio, recentemente, tentando ver como que realmente funcionou na horizontal e na vertical as disciplinas, e a gente chegou, não é isso, a essa
quem já tinha essa compreensão, que até uma parte do curso ele é muito uso e contextos, tanto as questões da gramática, né, da questão dos fundamentos da linguagem gráfica e depois especificamente na questão do editorial, mas que o último semestre é uma linha mesmo para você desenhar uma família e algumas versões, ou algumas letras, né, que comandariam as versões bold e itálico, sem ter necessidade de fazer todas, que seria impossível no tempo, mas que a gente entende que é uma experiência muito importante também, porque você pode querer redesenhar uma fonte, e acho que quando você se dedica a fazer uma família, né, você tem uma compreensão total, então a gente percebe que ele acaba bem também, ele acaba, né, com a compreensão detalhada da tipografia, da questão das relações entre os caracteres, e é isso que a gente leu nessa versão que o Henrique Nardi, né, e o Alessio, o grupo da construção, fez. E, por enquanto, eu acho que ela funciona bem. Ela tem esses dois campos, né, para as diferentes necessidades dos alunos. Né, eles se complementam. Tem uma questão também da passividade, que a gente está falando do aluno, né, de esperar receber o conhecimento. Quando você entrar no curso de tipografia querendo desenvolver uma fonte, que eu acho que foi o caso do Érico, ele já tinha essa vontade de fazer tipografias, ele sempre procurava puxar aquele assunto para si, né? Pegar do professor, tentar tirar a informação do professor. Então, se você está entrando esperando desenhar tipografias, vai desenhar tipografias. Quer só aprofundar os conhecimentos no uso, vai que também vai dar tudo certo. Olá, pessoal. Tem uma pergunta bem direta para a Cris. Eu acho que para a gente acabar, vai ser rápido. Cris, no seu trabalho no final você fez as capas do Dom Casmurro, você não entrou em detalhes sobre isso, mas eu queria saber uma conclusão sua, porque você pegou uma mesma história, interpretou ela de, sei lá, 8 formas diferentes ali, não sei exatamente, 9 formas. O que você acha? Você acha que isso realmente funcionou além de um exercício, assim, se isso fosse realmente um projeto comercial, não necessariamente, mas assim, você acha que as 9 formas que você fez realmente representam a história, se você pensar além de um exercício? Sim, muitos dos tipos de letras eu tive que mudar um pouquinho a visão sobre aquela história. Alguns eram mais do ponto de vista do Bento, ou outras representavam mais Capitu. Então, eu tinha que tentar fazer um sentido na capa do livro. E, assim, na área editorial, eu acho que é interessante você mostrar ao seu cliente mais de uma opção de capa, sem ser trocando figura e, sei lá, um pouquinho a letra, mudando as posições das coisas, que é o que eu vejo muito acontecendo. Recebia a opção de capa de terceirizado e mudava o lugar onde estava a foto e a cor. Então, tem que realmente dar facetas diferentes para aquela mesma história. Como eu falei, o Dom Casmurro é uma história já que está muito batida. Então, precisa de uma roupagem que destaque ela de todas as outras que foram feitas. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente fala em classificação. Ela fez os 2 caminhos. Ela primeiro fez a classificação, identificou, e a partir disso, a experimentação, como ela poderia fazer dentro dessa capa, dentro desse livro que ela selecionou, produzir esses experimentos em cada uma dessas categorias. Então, eu vejo que o trabalho foi completo, porque ela conseguiu fazer os 2 lados. Então, viu como funcionaria ali uma classificação, e a partir da criação, a partir dessa classificação. Então, acho que foi os 2 caminhos, mostrando aí um jeito de trabalhar, não só que precisa usar esse método, mas isso vai acabando ficando na nossa mente, e pode ser, como ela falou, muitas vezes chega um trabalho que tem que ser feito de maneira mais urgente, mas a gente vai criando esse repertório. E com esse repertório é como se fosse uma caixa de ferramenta que a gente vai utilizando para diversas situações. Então, acho que com isso ela estudou, conseguiu esse repertório para depois produzir. Então, acho que isso foi bem interessante. Bom, vamos fechar? Então, a gente acho que volta a agradecer a presença de vocês, a questão de dar parabéns de novo aos alunos, agradecer também porque é eles que fazem o curso, isso é muito claro, né? Foi dito por todos os professores, mencionar o Rafael Nader, que não está aqui, mas que, porque está viajando em Portugal, está em Portugal num congresso, mas faz muita falta também para o grupo de professores, lembrar que o Rafael Nader
O Leopoldo Leal e o Márcio são os professores fixos da pós. Além deles, a gente recebe cartas convites, que nem o Gustavo La Sala, então a gente está sempre renovando ou buscando atualizar. O Henrique Nardi, já agradeceu o Henrique Nardi, ele foi bem sintético quando ele apresentou o curso, facilitou muito essa leitura, e lembrando que a questão da busca dos professores, né, foi uma constante quando a gente abriu, né, no sentido de trazer, né, professores que tinham uma grande experiência no mercado, e a gente vai continuar assim, tá bom? Obrigada para todo mundo, tá? Obrigada, Alessio, que foi que possibilitou esse curso, né? Isso, Márcio e Leopoldo. Vocês querem falar alguma coisa? Não tem muito o que falar, realmente agradecer a oportunidade de estar fomentando aqui o ensino da tipografia. A tipografia realmente é a base do design gráfico, como disse Damian. Agradecer a Alessio por essa oportunidade, agradecer à organização do Diatipo e aos meus ex-alunos também. Muito obrigado. Também só tenho que agradecer. Então, para mim é interessante que eu também fui aluno do Senac. Então, é legal isso, como fui aluno também ali da Cipião, e agora ser professor. E agradecer a esses alunos aqui, que futuramente talvez eles estejam desse lado de cá, né, mais próximo de nós. E obrigado a todos vocês aí. Valeu.